você está acompanhando esses vídeos dessa série Esperança de um Novo Lar. Então, querido, uma bênção para você, porque você está amando mais e mais a Jesus, está andando também em sua direção. Então, venha comigo agora para esta mensagem de hoje. Essa mensagem de hoje fala sobre o Apocalipse e o selamento. Vamos para o capítulo 7, verso 4. Eu leio na Bíblia, o subtítulo diz assim: os 144 mil selados de Israel. Vamos para o verso 4. Diz assim: então ouviu o número, João ouviu o número, diz a Bíblia, dos que foram selados. Dos que foram selados. E ainda diz a palavra de Deus que era 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Então vamos juntos agora. Você percebe que a palavra de Deus está nos mostrando que existe um selamento. Mas você percebe que no capítulo 6, na última parte, verso 14, verso 15, com certeza você encontra aqui uma pergunta. Quando Cristo voltar, naquilo que será a sua glória, e perante esta ira do Cordeiro, quem poderá suster-se? Ou seja, permanecer em pé. Então, para isso, aparece o capítulo 7 com uma resposta. Somente os 144 mil selados. Esses vêm de todas as tribos de Israel. A minha pergunta é: você sabe que o Antigo Testamento aparece com o povo de Israel e o Novo Testamento aparece Cristo com os 12 apóstolos? Agora, quando se faz referência aos 144 mil que vêm das tribos de Israel, você tem que perceber uma coisa muito importante. Aquele povo de Israel do Antigo Testamento era literal, mas nós temos o povo de Israel do Novo Testamento, que é Israel espiritual. Porque Israel do Antigo Testamento, nem todo ele aceita Jesus, mas agora você sabe que sem Cristo não existe a esperança de salvação. Porque Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Se alguém quiser ir para o céu e não ter Cristo, não tem como chegar ao Pai. Então, querido, venha comigo para essa análise final. Qual é a vantagem de você ter o selo? Quando você pode ser selado? A questão do selamento é a questão da segurança da salvação, é a questão da proteção, é a questão de pertença a quem você dedica a sua vida. Então, se você pertence a Deus, você tem o selo dele. E este selo está no capítulo 14 do Apocalipse, no verso 1. Este capítulo fala também dos 144 mil. E o verso 1 diz assim: olhei e eis um cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil. Ou seja, esse estava na fronte deles, tinha escrito o seu nome e o nome de seu pai. Ou seja, estavam selados. E estavam salvos, estavam no céu. Agora, permita-me dizer uma coisa importante. Este selo na testa é uma chamada de atenção. Você que aceita Jesus completamente, você que se dedica a Ele, então você fica selado. Sabe por quê? Porque você agora sabe que Ele é santo e você busca a sua santidade. Você tem um caráter cristão, um caráter que corresponde ao caráter de Jesus. É por isso que o capítulo 14 mostra que eles são virgens. São homens, sim, mas que nunca se contaminaram com mulheres. Ou seja, eles não sabem o que significa o engano na sua boca. Mas eu pergunto, quem é o ser humano na terra que nunca falou alguma coisa falsa? Mas você percebe que ali são apresentados como se nunca tivessem cometido algum pecado. Sabe por quê? Porque quando o sangue de Jesus te alcança e te lava, te purifica, e quando você se apresenta ao Pai, você é visto como justo, sem pecado. Então, querido, essa transformação ainda existe disponível agora. Mas um dia será tarde demais. Por que não voltar para os braços de Deus? Aceitar a Jesus e essa purificação espiritual. E sabe uma coisa? O povo de Deus, de acordo com a profecia de Isaías 62, verso 2, e Isaías 65, verso 15, seria chamado pelo nome de Deus. E essa profecia se cumpre, com certeza o Apocalipse fala desse assunto. Você será chamado pelo nome dele. E para isso tem que se purificar. E para essa purificação você tem que ser selado. E você passa a pertencer a Deus dos céus. O selamento já começou. E todos nós, se formos selados,
venha o momento das pragas do Apocalipse, teremos a bênção da proteção de Deus, por isso seremos identificados como aqueles que pertencem a Deus. Mas quem não tiver o selo, percebeu? Essa pessoa será atingida pelas pragas, as 7 pragas. Então, querido, venha comigo para uma oração final, para podermos agradecer a Deus pela mensagem de esperança e também buscarmos o seu Espírito que possa transformar o seu caráter e estarmos selados para o momento final da história. Oremos. Pai querido que está nos céus, obrigado, Senhor, porque chama-nos para sermos chamados pelo seu nome. Não somos dignos, não somos merecentes de receber o seu nome. Em casamento, uma mulher recebe o apelido do seu marido, porque na certeza de que agora já não são mais separáveis, mas estão unidos. Nós queremos estar unidos contigo por toda a eternidade. Queremos pertencer a ti e a ti somente. Transforme-nos, ó Pai, lave-nos com esopo e faça-nos brilhar como a neve, como a pura lã. Te agradecemos essa hora por essa mensagem de esperança. Somos pecadores que não podemos suportar a sua glória, mas uma vez transformados e resgatados, poderemos cantar Hosana e Aleluia, estando na eternidade. Sabemos que o número será limitado. Não são somente 144 mil que irão para o céu, mas uma multidão que ninguém pode contar. Salve-nos pela graça de Jesus. Muito obrigado por esta bênção e por este amor imenso e por esta misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, querido, foi um prazer. O selamento, percebeu? Tem a ver com pertencer a Deus. Se você pertence a Deus, você está selado. O Espírito Santo vive em você e transforma você à semelhança de Deus. Tchau. Até a próxima.